anistia! Sem anistia! Pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo, né, dessa série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal Danilo Visconti, que é justamente para que a gente possa ser instruído. Esse assunto que eu vou trazer hoje à tona, ele é um assunto muito importante e digo uma coisa para você. É com base nesse assunto que começa toda a nossa discussão política no Brasil. Se você é direita, se você é conservador, não tem um pouquinho de noção daquilo aqui que nós vamos falar agora, você me desculpa, mas você vai ser massacrado e triturado pela esquerda. Só que antes de nós entrarmos no assunto, eu já quero pedir para você curtir, compartilhar, seguir esse canal. Por quê? Porque o YouTube entende que dessa maneira esse conteúdo é relevante e ele acaba passando para frente para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso material. O que eu quero falar com você hoje é sobre uma fala, eu quero aproveitar, na verdade, o gancho de uma fala da ministra Marina Silva, que ela fez aí há uns 3, 4 dias atrás. Primeiro vamos ouvir ela e depois eu vou entrar no assunto para que você possa entender o que está acontecendo. Na democracia é possível levantar todas as bandeiras que não são contrárias à democracia. Olha só, vamos lá. Primeiro ponto. Marina Silva relata aqui que na democracia pode-se todas as bandeiras, exceto aquelas que ferem a democracia. Tu vê, até parece uma frase bonita, uma frase lógica, né? Uma frase coerente. Só que primeiro está partindo de quem? Marina Silva. Você que não sabe, Marina Silva foi a vida inteira praticamente filiada ao PT. Né? Tem uma luta muito forte do movimento lá para cima, lá no norte, e ela era muito ligada, inclusive, ao Nine. Né? Depois brigaram, em razão aí com problema de corrupção, e agora ela retornou para o governo do Nine. Perfeito? Marina Silva é o seguinte, quando ela fala que a democracia defende todas as bandeiras, exceto aquelas que contrariam a democracia, ela não está sendo honesta intelectualmente com você, comigo ou com ninguém. Por quê? Porque Marina Silva, sendo filiada ao PT como foi a vida inteira, e aliada hoje ao PT pelo governo, a Marina Silva está defendendo um partido, está coligada a um partido que tem no seu artigo 1º do Estatuto definido como objetivo, claro, a implantação do socialismo democrático. Está aqui. Como se o socialismo e democracia pudessem conviver. E você vai ver que não. Porque qual é o objetivo final da esquerda? O objetivo final da esquerda é a implantação do comunismo. O comunismo é como se fosse o céu aqui na Terra, a inversão da pirâmide, né? Nós temos a Terra e temos o céu no topo da pirâmide. Karl Marx tentou inverter essa pirâmide, botando como se o céu fosse possível aqui na Terra por meio do sistema comunista, onde o povo trabalharia em comunidade, não haveria ambições, né? Como se nós fôssemos todos robôs. É uma utopia de um cara maluco alienado. Mas tudo bem. Só que nós estamos no capitalismo. Então como é que vai ser feita essa passagem para o comunismo? Aí vem a transição. O que Marx quer dizer, e o que os comunistas vêm defendendo desde então, é que o mundo tem que sair de um sistema capitalista que vive por um sistema comunista, mas tem que passar por uma transição. E essa transição se chama socialismo. E o que seria essa transição? O mesmo socialismo que o PT defende, que o PSOL defende, que inclusive a própria Marina Silva defende. O que seria esse socialismo? Esse socialismo, para Marx e para a esquerda, nada mais é do que a ditadura do proletariado. Ou seja, é os trabalhadores, a classe proletária, que vai tomar conta do poder, vai tomar conta do Estado, esse Estado vai absorver para si todos os meios de produção e vai botar de goela abaixo da população o sistema socialista. Você está entendendo? Então não tem como ter socialismo com democracia. Então quando a Marina Silva vem e fala assim, ó, a gente respeita todas as manifestações, exceto aquelas que contrariam a democracia. Ela está mentindo, está falando bobeira, ou ela é muito ignorante, porque a gente vê muita gente na esquerda, pessoal muito ignorante, passa a vida toda na esquerda e não se aprofunda num livro, não estuda nem o Capital, não estuda nem o Manifesto do Partido Comunista, que é um livrinho pequenininho pra caramba, né? E aí acaba simplesmente replicando essas ideias. E alguns chegam, inclusive, a ser ministro do Estado e alguns até presidente da República, como é o caso do Nine. Mas, enfim. Então, a Marina, o que eu quero dizer para você? Que quando a Marina Silva ela faz essa defesa, ela não está fazendo a defesa da democracia que nós entendemos, que é a liberdade de expressão, participação popular, eleição secreta, direta, periódica e auditável, que tem que ter. Não existe uma democracia se eu não puder auditar os votos, porque como é que eu vou definir ou como é que eu vou reconhecer a legitimidade do eleito se esse voto não pode ser auditado?
Entendeu? Então são totalmente distintos. O que é a democracia para eles? A democracia para eles nada mais é do que o proletariado assumindo o poder, criando um Estado forte e oprimindo quem pensa diferente. Essa é a democracia. E é isso que você está vendo na prática. Mas vamos agora retroagir um pouquinho mais. Regime militar, 1964, que eles tratam como se fosse a ditadura, como se fosse o golpe militar. E você está vendo que não é. Na verdade, o que acontecia? Naquela época, o Brasil ele estava posicionado no mundo que estava numa guerra fria, vamos botar assim. Nós tínhamos, de um lado, a mentalidade capitalista americana e a mentalidade socialista vindo principalmente lá da União Soviética, certo? Naquela época, era muito difícil tu ter um meio termo. Ou tu era ligado a um, ou tu era ligado a outro. E aqui no Brasil, começou um movimento muito forte de implantação do comunismo. Inclusive comunismo leninista, stalinista, vindo lá, que é muito ligado a Lenin, a Stalin, da União Soviética. E o que aconteceu? Esses cidadãos, eles não queriam a implantação da democracia, eles queriam a implantação do comunismo, essa visão de Karl Marx. E aí, por meio de uma pressão popular que houve, o exército, então, foi lá e adotou um regime militar para que justamente não pudesse haver o comunismo no Brasil. Porque se o regime militar não fizesse o que fez, hoje o Brasil já seria um comunismo aberto. Um comunismo justamente à linha, inclusive, de Venezuela, para pior. Existiam pessoas que a Marina Silva defende hoje que eram chamados de guerrilheiros. E guerrilheiros no sentido literal da palavra mesmo. Pessoas que matavam outras pessoas, explodiam banco, faziam atentados terroristas, sequestravam embaixadores de outros países, justamente para tentar implantar o comunismo. Você está entendendo? Então, o que acontece? Vamos usar um exemplo. Carlos Marighella, Carlos Lamarca. Esses caras eram tudo... Lamarca aqui, agora eu vou trazer para você, que é o que a Marina defende. Esse cara ele era militar. Ele saiu do exército para participar de uma guerrilha comunista, matou um soldado com um tiro na nuca, e sabe o que aconteceu com esse cara? O governo da Dilma, anos depois, esse cara já falecido, governo do Lula, lá em 2007, por meio da comissão da anistia, simplesmente eleva esse cara ao quê? Ao cargo de coronel do exército, como se fosse dar uma homenagem para ele. Você está vendo um desertor do exército que saiu do exército, virou comunista e matava soldados. Esse cara foi elevado a coronel do exército. E mais, a família desse cidadão ganha pensão pela anistia, paga com o nosso dinheiro. Mas aqui tem muitos casos assim. Então você está entendendo que quando a Marina vem com esse discurso, né, e por isso que eu fiz esse vídeo mais para explicar para você, para que a gente possa ter esse contato e você possa começar a se familiarizar com alguns termos. Então, quando um socialista, quando um comunista, quando um esquerdista vem dizer para você que ele é a favor da democracia, você tenha sempre na sua mente que a democracia que ele defende é o socialismo-comunismo. Socialismo que nada mais é do que a ditadura do proletariado. Então, a democracia para eles não é a participação ativa da comunidade ou da maioria, mas sim uma ditadura. Aí começa a explicar muitas questões. Lembra? Defesa da minoria, né? A oposição de minoria tem que ter representação. Lembra muitos discursos, inclusive no Supremo, dizendo que o Supremo é contra-majoritário. Então, está vendo como as coisas vão se encaixando? Por quê? Porque para eles não interessa o que a maioria pensa. Isso seria democracia, né? O pensamento da maioria. Para eles interessa o quê? O pensamento de uma minoria que tem que tomar conta do Estado e oprimir quem pensa diferente. Então, eu queria aproveitar essa deixa da Marina Silva para explicar um pouquinho para você aqui no canal do YouTube o que ela entende por democracia e o que é para eles anistia. Porque para eles anistia serve apenas para quê? Para passar a mão em comunista e cara que foi terrorista lá na década de 60, 70 e 80.